Então, mais um dos segredos do canteiro, para que a obra possa ser realizada, é prestar atenção no tempo que você vai despender para que a obra seja feita. Isso é muito importante. Você precisa entender qual é o tempo que você vai passar, qual é o tempo que aquele canteiro de obras ficará funcionando. Durante esse durante todo essa conversa que o Neemias teve com ele, foi apresentando uma série de coisas. Ele foi apresentando uma série de argumentos e uma série de ideias para que dali adiante ele conseguisse cumprir o seu objetivo, como eu falei antes, de reconstruir a cidade de Jerusalém, a cidade dos seus antepassados. Então, compreenda, você precisa ter bem claro, né? Tem que estar bem clarificado diante de você qual é o tempo da obra, qual é o tempo que você deseja que aquele projeto esteja funcionando. Um projeto, para ser um projeto, ele tem que ter início, meio e fim. Né? Ele tem que ter isso, tem que ter um início, um meio e um fim. Então, o prazo do início da obra pode variar de acordo com uma série de coisas. Assim como o prazo do término da obra, a data do término da obra também pode variar de acordo com uma série de circunstâncias. Por exemplo, nesse capítulo 2 de Neemias, nós lemos esses textos agora há pouco. Você vê Neemias apresentando um pedido de autorização, ele pede autorização ao rei para iniciar a obra. Não é sempre, não é imediatamente que você consegue acesso a essa autorização. Quando você vai pedir essa autorização em uma repartição, muitas vezes demora dias. Assim como quando você se apresenta diante de Deus, não é obrigatório que ele te responda imediatamente. Às vezes demora tempos, demora anos para que Deus te autorize a realizar algo. A segunda coisa é a questão dos recursos. Você viu ali, está no capítulo 8, no capítulo 2, versículo 8, a autorização você vê ali no versículo 5. Agora, os recursos, eles são apresentados, a lista de recursos que ele vai precisar para a reconstrução da obra, está ali no versículo 8 do capítulo 2 de Neemias. Então ele apresentou uma lista de compras, e apresentou essa lista dizendo: Senhor, o rei, eu preciso disso, e você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa colocar diante de Deus aquilo que você precisa para realizar a obra que você entende que Deus está colocando diante de você. Você precisa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de ajuda, eu preciso de um carro, eu preciso de recursos financeiros. Apresenta isso diante de Deus. Alinha com Deus aquilo que você julga que é necessário para realizar o teu projeto de vida, o teu projeto de ministério, o teu projeto de família. Alinha isso, pede a Deus, Ele vai te responder. Em terceiro lugar, é importante que você tenha e compreenda a proteção. É necessário que haja proteção. Falei a respeito disso, mostrei isso no versículo 9, né, do capítulo 2 de Neemias, onde ele pega e pede que o rei dê a ele cartas indicando que os governadores deem a ele escoltas para que ele possa sair daquela cidade, sair lá da Babilônia e ir até Jerusalém com segurança, fazer toda aquela viagem, que era uma viagem longa, era uma viagem feita com muitas vezes a pé ou com um animal. Mas era uma viagem longa, que demorava dias, porque você não, principalmente porque ele carregava muitas coisas. Então ele precisava de proteção. Você precisa de proteção para sua família. Você precisa de proteção para sua vida. Você precisa apresentar diante de Deus aquilo que te causa preocupação. Há um missionário que eu sigo, e ele tem um ministério muito interessante. Eu não vou dizer o nome dele aqui especificamente agora,
não sei se ele permite, mas ele mostrou para mim alguns vídeos e ele trabalha em regiões muito complicadas. Ele tem uma obra no Paquistão, ele tem uma obra no Irã, ele tem uma obra no Iraque, e ele coloca missionários lá e ele apoia e sustenta esses missionários naqueles lugares. E ele foi preso, e ele foi ameaçado, né? E ele só não foi executado pela graça divina, né? Só por isso eles permitiram que ele saísse daquele país, mas ele teve que sair correndo. Então ele precisa de segurança, você também precisa de segurança para realizar os seus objetivos. E como que ele alcançou essa segurança, esse missionário que eu mencionei? Ele alcançou isso orando e pedindo e intercedendo pelos seus companheiros de trabalho, pedindo para que Deus, para que os seus amigos no Brasil intercedessem por eles durante esse trabalho. Ele pede que as pessoas orem por ele. Você pode fazer isso, você pode se colocar na presença de Deus. Então entenda que entre o momento que você inicia a tua obra e o momento que você termina a tua obra, há um processo. Há um processo. E é muito interessante que você compreenda que nesse processo Deus vai trabalhando. E é nesse processo que Deus mostra a graça e o amor dele. É nesse processo que Deus mostra para ele o quanto ele te ama e o quanto ele espera que você realize coisas. Foi isso que aconteceu. Ele pegou e apresentou um trabalho para Neemias. Neemias aceitou esse trabalho. E do momento em que Neemias se apresentou até o momento em que Neemias completou a obra, houve uma série de situações. A gente vai ler a respeito disso ainda durante essa série de mensagens, mas a questão é que Deus realizou grandes coisas. A questão é, ninguém pode executar uma obra, nem Neemias pode executar uma obra sem que, em primeiro lugar, hajam os recursos, hajam os meios para essa execução e haja a segurança. Por isso que nós nos apresentamos a Deus e buscamos nele todo o poder, toda a ajuda, todo o auxílio que ele pode nos oferecer para realizar tudo isso.